termometria. Mas antes de começar o conteúdo, vamos ver um pouquinho da termologia, conceito de termologia, certo? Então, termologia. Chamamos de termologia a parte da física, que estuda os fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, mudança de temperatura, etc. Então aqui a gente pode observar nessa imagem, aqui a gente tem a mudança de temperatura, onde tem uma chama acesa, e aqui nessa outra imagem aqui a gente tem o que? Tem uma mudança de estado, né? Tem aqui, ó, o estado físico, né? A mudança de estado físico aqui, o aumento da temperatura. Temos uma pedra de gelo, onde está recebendo calor e está se desmanchando, ou seja, está com uma mudança de estado, certo? Então aqui vamos continuar com termometria. Termometria. O que é termometria? É a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura dos termômetros e das escalas termométricas, certo? A gente vai ver também essa escala. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Pessoal, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um determinado objeto. Quando ele está no seu estado sólido, as moléculas estão juntinhas, tudo quietinha. Quando ele está no seu estado líquido, o que acontece? As moléculas começam a ficar mais livres, mais espaçosas, começam a se agitar. E quando a temperatura aumenta, que passa para o estado gasoso, o que acontece? Elas ficam bastante agitadas. Ou seja, temperatura é na verdade a medição do grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Onde dois corpos ou sistema atingem a mesma temperatura, dizemos que estes corpos ou sistemas estão em equilíbrio térmico. Ou seja, quando a gente tem digamos uma barra de gelo, uma pedra de gelo, quando ela entra em contato com um outro corpo que esteja numa outra temperatura, o que vai acontecer? Ele vai atingir a mesma temperatura. Então isso aí vai ter um equilíbrio térmico, né? Quando ele atinge temperaturas iguais. Você pegar uma barra de ferro quente e botar dentro de uma água fria, o que vai acontecer? Um vai transmitir energia para o outro, né? Até que os dois fiquem na mesma temperatura, certo? Calor. Professor, calor, temperatura, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Calor é o que? A transferência de energia térmica entre dois corpos, com temperaturas diferentes. É esse exemplo que eu dei aqui do equilíbrio térmico. Você pega um pão que sai do forno e pega uma pedra de gelo que sai do freezer, certo? Quando você encosta um no outro, ou num pedaço de metal qualquer, o que acontece? Ele vai transferir energia em forma de calor até que os dois entrem em equilíbrio térmico, certo? Aqui na química ou na física, o que acontece com a leitura diferenciado do nosso cotidiano. Quando a gente diz quente e frio, né, a gente diz quente e frio do nosso cotidiano, né? Só que fisicamente, né, a gente não diz que quente e frio. A gente diz o quê? A gente diz que um determinado corpo está com as suas moléculas bastante agitadas quando ele está quente, e quando ela está menos agitada ou não agitada quando ele está frio, sólido, certo? E aqui, pessoal, assim falando de temperatura, termometria, a gente vai ter 3 escalas, certo? Termométrica. Essas 3 escalas, ela vai dar o ponto de
o ponto zero, né, o ponto do gelo, e o ponto de ebulição, o ponto onde a água ferve ao nível do mar. Aqui nessa escala métrica aqui, ó, como vocês podem ver, aqui esse vermelho, essa escala termométrica vermelha é a de graus Celsius, certo? Essa outra aqui, Fahrenheit. E essa última aqui, azulzinha, é Kelvin. O que acontece? Quando você tem 0 graus Celsius, você vai ter o equivalente na escala de Fahrenheit, você vai ter 32 Fahrenheit. E na escala de Kelvin, que a Kelvin também, pessoal, só lembrando que é a escala absoluta. É a escala que está no sistema internacional, tá? Então aqui, ó, quando Celsius for 0, Fahrenheit vai ser 32 e Kelvin vai ser 233, que é a escala absoluta, tá? É o ponto zero. E aqui em cima, ó, onde vocês estão vendo aqui, 100 graus Celsius vai equivaler em Fahrenheit a 212 graus Celsius e em Kelvin vale 373 aqui em cima, certo? Ou seja, aqui é o ponto de ebulição nas 3 escalas. E aqui, nessa daqui é o ponto de fusão, né? O ponto de gelo. Nas 3 escalas aqui, ó. Vocês podem ver que são diferentes, certo? A gente vai ver cada um desses aqui mais para frente, certo? No decorrer da aula de hoje. Então aqui, pessoal, vamos ver primeiro a escala Celsius. Então, a escala Celsius, aqui na definição, é a escala usada no Brasil, né? É a nossa aqui, mais utilizada aqui. E a maior parte dos países oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius, que viveu de 1701 a 1744. Esta escala tem como ponto de referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água sob pressão normal. Essa pressão normal, pessoal, é de 1 atm, certo? De 100 graus Celsius, que a nossa escala aqui é como é Celsius, a gente tem um ponto de gelo em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit é outra escala bastante utilizada, principalmente nos países da língua inglesa, né? Os países britânicos lá. Criada em 1708 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, certo? Que viveu de 1686 a 1736, tendo como referência a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônio a 0 Fahrenheit e a temperatura do corpo humano a 100 Fahrenheit. E em comparação com as escalas Celsius, nós temos aqui, ó, 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Isso aí é o que a gente viu na escala anterior. E a escala Kelvin, pessoal, que é a escala absoluta do sistema internacional, certo? Ó, também conhecido como a escala absoluta, foi verificado pelo físico inglês William Thomson em 1824 a 1907, também conhecido como Gold Kelvin. Esta escala tem como referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula, ou seja, como se fosse comprimido essas moléculas até chegar no estado absoluto, onde ela não tinha mais para onde ir, certo? E é calculada a partir da escala Celsius. Por convenção, não se usa grau para esta escala, ou seja, 0 Kelvin. Não tem aquele símbolozinho de grau, igual tem o grau Celsius e grau Fahrenheit. No caso aqui, a gente não se aplica grau Kelvin, a gente se aplica escala Kelvin, certo? Ou seja, se eu tenho uma determinada temperatura em Kelvin, se eu tenho, por exemplo, 400 Kelvin, eu não posso dizer 400 graus Kelvin, não, 400 Kelvin, porque é uma temperatura absoluta e é conhecida internacionalmente, a nomenclatura dela sendo dessa forma, tá? Então, esse 0 Kelvin e não 0 grau Kelvin, em comparação com a escala Celsius, certo? Então, aqui, ó, em comparação com a escala Celsius, a gente tem menos 273 graus Celsius equivale a 0 Kelvin, ou seja,
0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius, que é a temperatura que ferve, né, que ferve a água, em Kelvin é 373 Kelvin, certo? Ó, pessoal, aqui é um pouquinho desse conteúdo aqui, termometria. E a gente vai deixar aqui 2 questões para vocês resolverem, vocês treinarem um pouco, né? Aqui a primeira questão, efetue as conversões solicitadas. Você vai utilizar essas conversões na letra A de Fahrenheit para Celsius, na letra B, não esquecendo o sinal, menos 40 graus Celsius, você vai transformar em Fahrenheit, e 227 graus Celsius você vai transformar na escala absoluta. Qual é a escala absoluta, pessoal? É a escala de Kelvin. A segunda questão, a variação de 45 graus Celsius na temperatura Celsius corresponde a que mudança de temperatura na escala Kelvin e na escala Fahrenheit, certo? Para você responder essas questões, você vai ter essas fórmulas aqui embaixo, né? Para você responder, e bom estudo.